Olá, queridos amigos. Olá a todos, Eu sou Tista eu Rodrigues. sou Cibele Oda. Vamos começar o estudo do livro Criando União. Vamos lá? Por onde devemos começar? Aprendi há muitos anos atrás com um grande professor de música. Aliás, um grande professor deve valer seu peso em ouro, porque não tem dinheiro que pague uma boa formação, não é? Mas naquele dia eu estava com uma partitura na mão, dentro de um masterclass de alto nível, e perguntei ao professor, que é um dos maiores violonistas do mundo, por onde se deve começar o estudo de uma peça, de uma partitura. E ele, sem nem pestanejar, me respondeu, pelo título, lógico. O título diz muito a respeito da partitura. Porque pelo título você já deve saber alguma coisa sobre a interpretação daquela peça. E hoje compartilho com vocês essa sabedoria. Devemos começar o estudo de um livro pelo seu título. Criando União. Já sabemos um pouco sobre o que temos pela frente, mas logo abaixo desse título tem um subtítulo que é ainda mais importante. Está escrito o significado espiritual dos relacionamentos. Isso chama a atenção aqui e precisamos entender o significado da palavra espiritual. Eu gostaria aqui de passar uma ideia para vocês que me ajudou muito na vida, que é entender que espiritual não tem nada a ver com religião. Religião, sim, tem a ver com espiritual, mas espiritual é muito maior que isso e nem sempre tem alguma ligação com religião, como é o caso aqui do uso dessa palavra. Qual é o significado espiritual dos relacionamentos? Vamos entender isso na leitura do livro, mas para resumir bem simplificadamente, acredito que seja a função cósmica que os relacionamentos possuem nas nossas vidas de promoverem o nosso crescimento, de suscitarem a nossa mudança e nossa transformação para melhor. A capacidade que eles possuem de viabilizar a busca pelo autoconhecimento. Logo depois, podemos ler compilado e organizado por Judith Selle, a partir de material canalizado por Eva Pierrakos. Depois, na página seguinte, podemos ver algumas informações interessantes sobre essa edição que temos em mãos e numa parte que é colocada pela editora, nesse retângulo, tem uma informação completamente equivocada. Entre parênteses, podemos notar a palavra espiritismo, provavelmente uma menção para catalogar nas estantes essa obra. Infelizmente, é um erro crasso, porque não tem absolutamente nada a ver com espiritismo essa obra. Espiritismo, para quem não sabe, foi um termo criado por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, para designar aqueles que, apesar de espiritualistas, que era o termo que existia na época, não representavam aquelas pessoas que acreditavam na doutrina dos espíritos. Porque espiritualista é o católico, é o protestante e todos aqueles que acreditam na vida espiritual. No entanto, aqueles discípulos de Allan Kardec acreditavam numa vida espiritual e numa doutrina diferente da usual, e era preciso uma palavra nova que os representasse. Então, Allan Kardec usou a palavra espírita, e espiritismo é, na verdade, essa doutrina criada por eles. Portanto, o fenômeno da canalização, da mediunidade, não é propriedade do espiritismo, mas a palavra espiritismo é. E se queremos estudar as coisas como realmente são, acho bom que saibamos disso, que Pathwork não tem nenhuma ligação com o espiritismo. Depois tem uma palavra também aí, psicografia, que é a escrita mediúnica
E também me parece que não tem nenhuma procedência o uso desse nome, porque as palestras foram ditadas por voz, não foram psicografadas. O fenômeno mediúnico de voz chama-se psicofonia, mas também nem sequer esse pode ser o caso, porque não temos certeza de que o guia era um espírito. Ele nunca se revelou, nunca disse uma palavra sobre ele mesmo, e pelo que disse, dá abertura para pensarmos muita coisa. Logo a seguir, na próxima página, temos uma menção sobre a autoria. E aqui diz algo bem interessante, que Eva Pierracos foi o canal através do qual o guia falou que a ela, Judith Selle, coube a tarefa de reunir os ensinamentos do guia sobre o tema relacionamentos, selecionar, organizar e editar o material e apresentá-lo na forma de livro. Na página seguinte, cujo título é Da parte do guia, nós podemos perceber que ele frisou bastante que sua obra era para ser experienciada, não é para ler apenas, é para pôr em prática. E que aqueles que trabalham no seu desenvolvimento pessoal mostram uma diferença notável daqueles que apenas leem. Óbvio, né? Mas muito importante. Depois temos o sumário e depois um título, Eva Pierracos, o guia e o trabalho do caminho. Nessa página, que não tem assinatura nenhuma, provavelmente foi da editora, nos informa que o material aqui reunido foi transmitido oralmente e só depois passado para a forma escrita. Isso me chocou profundamente. Fiquei imaginando o nível de consciência que esse ser possuía para ditar de uma forma tão desembaraçada essas palestras que são de altíssimo nível. Quando vocês estiverem estudando, pensem um pouco sobre isso. Imaginem a grandeza e o conhecimento desse ser que ditou isso. Não é brincadeira, não. Nesta página, conta-se um pouco mais que Eva afirmava que não era ela a autora das palestras, mas apenas o canal usado para sua divulgação. O guia nunca disse nada sobre si mesmo, nem deixou traços de personalidade, nem história, nem glamour. Como ele nem mesmo se nomeou, passou a ser conhecido como guia. E o material transmitido constitui as palestras do guia. E o processo de transformação pessoal propiciado pelos ensinamentos é conhecido como trabalho do caminho, ou pathwork. Dentre as poucas coisas que ele diz sobre esse fenômeno, eu destaco aqui: levem em consideração, diz ele, que toda personalidade humana tem um lado profundo do qual a pessoa em questão ainda pode estar inconsciente. Nesse nível profundo, todos possuem os meios para transcender os estreitos limites da personalidade e ter acesso a outras dimensões e a entidades possuidoras de um conhecimento mais amplo e mais profundo. Isso nos dá possibilidades de cogitarmos até que ele pode ter sido uma personalidade da própria Eva. Quem entende de apometria já ouviu falar sobre a teoria das múltiplas personalidades. Portanto, eu não gostaria de discutir a fonte, até porque o guia nos desestimulou completamente disso. Ele queria que nós focássemos no conteúdo, na sua aplicação e na transformação que isso pode nos trazer. Eva ministrou, como vocês devem saber, 258 palestras sobre a natureza da realidade psicológica e espiritual e sobre o processo de desenvolvimento espiritual pessoal de 1957 a 1979, quando então faleceu.
Mais alguns dados sobre ela, que nasceu na Áustria, que foi casada com o grande médico psiquiatra e co-criador da bioenergética, John Perracos, e mais alguns dados sobre o Pathwork e a Judith Selle, que vocês deveriam olhar, mas vou ficando por aqui para não deixar isso muito longo. Só fiz questão de acompanhá-los até aqui porque acho muito importante, principalmente para aqueles que querem ser buscadores, que possam despertar em si essa curiosidade, essa atenção para os detalhes que um estudo sério precisa ter. Ok? Abraços, beijos e muita luz.